algo apetecível para qualquer cidadão. É com ele que compramos roupa, comida, casa e todos os bens e serviços produzidos e distribuídos numa economia. Durante grande parte das nossas vidas, o nosso dilema passa por maximizar a quantidade de dinheiro que temos disponível com o mínimo de esforço possível. Estamos tão imersos nesta busca que nos esquecemos de questionar o sistema em que vivemos e o nosso papel nele, até agora. As criptomoedas surgiram para revolucionar a forma como nós pensamos em dinheiro e lidamos com ele. As suas características ímpares, a par da tecnologia que a suporta, têm um potencial enormíssimo e aplicações variadíssimas. Mas como quem não conhece o passado, está condenado a repeti-lo. É importante percebermos como é que chegámos aqui, qual a nossa história e qual o nosso caminho. Para chegarmos ao início temos de recuar séculos, aliás, temos de recuar milénios, muito antes de Cristo, quando não existia a moeda para nós fazermos transações. Basicamente as pessoas recorriam a trocas diretas. Eu produzia galinhas, José produzia arroz, eu tinha mais galinhas do que aquelas que podia consumir, o José tinha mais arroz do que aquilo que tinha consumido, dava-lhe jeito de ter mais galinhas e a mim dava-me jeito de ter mais arroz. E portanto nós entrávamos aqui num entendimento e fazíamos uma troca direta. Qual é o problema ou os problemas desta troca direta? São vários. Primeiro, a galinha morre, portanto o valor potencial dela enquanto objeto para uma transação morre também. Segundo, por outro lado, se quisermos fazer trocas mais sofisticadas, por exemplo, comprar arroz e não souber qual é a proporção de arroz para a galinha, teremos de calcular a relação de valor entre os diferentes produtos. Por último, em termos de unidade de conta é muito difícil quantificar o valor das coisas, porque temos que usar objetos como ponto de referência. E, portanto, este sistema de troca tinha elevadíssimos custos de transação, gerava imensa ineficiência económica e nós, enfim, criativos que somos, lembramos de usar algo que pudesse justamente cumprir estas três funções do dinheiro. Basicamente, de unidade de conta, nós conseguimos contabilizar o valor de um determinado produto, meio de transação e reserva de valor. Porque se o produto é perecível e fica sem valor ao fim de 3 dias, perde uma das funções mais importantes do dinheiro. E surge então a ideia do dinheiro. Na altura, imagino eu, o dilema era o que é que nós vamos usar como objeto para representar isto. Repare que não podia ser um objeto muito abundante, porque se fosse um objeto muito abundante, qualquer pessoa que tivesse acesso a esse objeto ia ter acesso a dinheiro. E, portanto, o valor das coisas, estando o dinheiro muito abundante, iria diminuir. Os metais preciosos surgiram como uma solução ideal para representar aquilo a que chamamos dinheiro. Tendo em conta a sua escassez e o seu custo de extração, era possível implementar um sistema que permitisse resolver os problemas associados às trocas diretas. O uso do ouro, prata e outros metais preciosos potenciou o incremento das trocas comerciais para níveis nunca antes vistos. O seu valor foi apreciado ao longo dos séculos, sendo ainda hoje ativos que investidores gostam de ter nos seus portfólios e os bancos centrais nas suas reservas. Mas nem tudo são vantagens. Há algures no século XIX a ideia de que aquilo que nós usávamos como moeda, e sobretudo o ouro, acabava por limitar muito aquela que era a ação dos governos e aquilo que era a expansão da base monetária, que serve de apoio à atividade económica, não é? Se depositasse o equivalente a 100 euros de ouro num banco, aqueles 100 euros, para serem emprestados, deixariam de estar lá no banco, portanto, seriam emprestados. Ou seja, o dinheiro disponível para crédito era aquele que as pessoas lá colocavam e diziam que estava disponível, disponibilizavam para crédito. No sistema fiduciário, em que não existe este objeto escasso por detrás, isto não funciona assim. Porque, na verdade, aquele dinheiro multiplica-se, literalmente. Os bancos comerciais têm a capacidade de fazer aumentar o dinheiro, tanto o Banco Central como os bancos comerciais, e, portanto, há aqui um efeito de multiplicador que faz com que o dinheiro disponível na economia seja muito superior àquele que foi o dinheiro inicialmente gerado. O sistema fiduciário permitiu que as entidades responsáveis pudessem ter uma intervenção mais ativa na economia e, desta forma, ajudar a reduzir as flutuações entre períodos de expansão e recessão. Desta forma, os bancos centrais ficaram responsáveis pela emissão de moeda e pela política monetária, enquanto que os governos de cada país passaram a beneficiar destas mesmas decisões. No entanto, essa intervenção na economia também permitiu que incorretas políticas monetárias estivessem na origem de crises económicas e políticas claramente discricionárias. A capacidade de aumentar a massa monetária traz imensas vantagens, mas também traz riscos. O dinheiro e as moedas de troca estão em constante evolução
E, portanto, da mesma forma que há uns anos atrás se usava ouro, prata e outros metais preciosos para trocar bens e serviços, passou-se a usar notas, depois, agora cada vez menos se usa notas, é mais pagamentos digitais, cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias. Agora, esse tipo de soluções cada vez mais está exposta a fraudes, ilegalidades. Portanto, as criptomoedas oferecem uma segurança e todo um processo de verificação que até agora não era possível. Toda esta evolução tem contribuído para a desmaterialização da moeda, pois as transações económicas deixam de ser feitas com recurso a um suporte físico de moeda, mas a papel impressos e registros contabilísticos. Neste sentido, as criptomoedas apresentam-se como candidatas à próxima fase de representação de moedas e dinheiro. Mas do que de facto se está a falar quando se diz criptomoedas? A criptomoeda replica basicamente aquilo a utilidade que o dinheiro que nós temos tem, é um meio de pagamento, é um ativo digital, ou seja, não existe que não seja no seu formato digital e por isso não é tangível, é não tangível, não tem uma existência física, é criado e armazenado eletronicamente e é construído em cima de uma blockchain e usa criptografia para controlar o número de unidades dessa mesma criptomoeda que são emitidas e para garantir a segurança das próprias transações que são feitas na rede, o registro dessas transações. E, portanto, recorre muito à criptografia por uma questão de segurança e para controlar a emissão de novas unidades dessa mesma criptomoeda. Basicamente é um meio de pagamento, de uma forma muito simplista, é um dinheiro programável, porque basicamente são linhas de código, dinheiro feito de forma eletrónica. Na sua essência, uma criptomoeda podemos olhar para ela como um token digital, porque é isso que ela é na sua essência, é um token digital. E um token digital é uma unidade de valor que é criada por uma empresa, por uma pessoa, por uma empresa para complementar, melhorar o seu modelo de negócio, por uma pessoa com uma determinada finalidade, pode ser como meio de pagamento, como o caso da Bitcoin, que todos conhecem. E, portanto, mas sendo uma tipologia de token digital, existem outras tipologias, sendo que as criptomoedas são aqueles que são mais conhecidos, porque, obviamente, foram aqueles que capturaram a imaginação do coletivo, digamos, e que estão nas notícias todos os dias. O conceito de dinheiro digital não é novo, sendo que diversos autores fizeram referência ao mesmo no século XX, e houve diversas tentativas de implementar este projeto que fracassaram no passado, como é o caso de eCash, de David Chaum e Stephen Brand. No entanto, no dia 31 de outubro de 2008, um mês e meio após a falência do famoso banco Lehman Brothers, foi publicado o white paper da Bitcoin. A proposta de valor, a par da tecnologia subjacente à sua estrutura, promete completamente revolucionar a nossa relação com o dinheiro. A origem da Bitcoin ninguém sabe bem, porque está envolta em grande mistério. Acha-se que há um indivíduo, um conjunto de indivíduos, de nome Satoshi Nakamoto, que foram responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ninguém sabe bem quem é esta pessoa, estas pessoas por trás do projeto. Agora, daquilo que foi estudado sobre o assunto, olhando para os e-mails, para a troca de e-mails, para os fóruns de discussão, percebe-se que há claramente uma resposta à crise financeira de 2007-2008. A coincidência não foi, seguramente, a ironia está, como eu disse, está lá toda, porque na própria transação, no bloco onde está essa primeira transação, no bloco de Genesis, está lá uma mensagem que faz referência a uma notícia desse dia do jornal The Times, em que faz referência ao resgate financeiro da banca, dos bancos. E, portanto, o lançamento da Bitcoin coincide num período conturbado do sistema financeiro mundial, que teve o seu início com a crise financeira nos Estados Unidos, que resulta precisamente dos exageros do sistema financeiro e, portanto, a criação da Bitcoin e o lançamento, a sua primeira transação nesse dia, com aquela informação no bloco, não é nada ingênua, aliás, é claramente uma afronta ao sistema tradicional, ao sistema financeiro convencional, porque pura e simplesmente elimina do meio tudo aquilo que são instituições que interferem nas transações financeiras, porque são pagamentos peer-to-peer, eu faço um pagamento diretamente a uma outra pessoa sem qualquer intervenção de qualquer instituição. E o que acontece na crise financeira de 2007-2008, não obstante a ganância que também houve de alguma banca de investimento, houve também más decisões de política monetária. Nós tivemos
um banco central, neste caso a Reserva Federal Americana, que como resposta à crise das dot-com nos anos 2000 respondeu com uma política monetária extremamente acomodatícia, baixíssimas taxas de juros, que fizeram com que houvesse uma corrida ao yield, ao rendimento. Portanto, as pessoas, não tendo local, dinheiro, sítio onde colocar as suas poupanças, porque não rendiam nada, tiveram de começar a investir noutro tipo de ativos com um risco mais elevado e também com um retorno mais elevado. Depois houve uma política assumida de incentivo à compra de casa própria. E tivemos casos de pessoas com um salário que tinham 3 hipotecas. Porquê? Porque compravam uma casa, o mercado imobiliário estava a apreciar consideravelmente, e, portanto, o seu património, o seu balanço lá perante o banco tinha acabado de aumentar. Logo, a sua capacidade de endividamento também. Portanto, usavam isso, essa sua primeira casa, que entretanto tinha valorizado, como uma forma de se endividarem mais. E também houve um certo encobrimento. O secretário de Estado do Tesouro na altura, o Henry Paulson, dizia que, na verdade, o mercado imobiliário tinha chegado ao bottom. Portanto, os preços aumentaram de uma forma desproporcional e ele dizia, pelo contrário, não, era uma situação perfeitamente normal e gerível. Portanto, houve um incentivo declarado. O Prémio Nobel da Economia, o Paul Krugman, disse que a única forma de resolver o problema das dot-com era criar outra bolha no setor imobiliário. E foi isso que foi feito. E como consequência tivemos uma crise gravíssima, a crise financeira, que depois teve ecos também na Europa, com a crise das dívidas soberanas, e criou-se ali a ideia, houve ali uma sensação que teve, aliás, repercussões sociais. Basta pensar no movimento Occupy Wall Street, todas as pessoas que foram para a rua contra tudo o que estava a acontecer, mas a verdade, a culpa não estava apenas em Wall Street, não estava apenas nas bolsas e nos investidores e nos hedge funds e na especulação. Havia também ali decisões altamente questionáveis por parte de instituições que nós temos como responsáveis, em particular instituições monetárias e também o governo norte-americano. E daqui eu penso que terá surgido também esta ideia de que era necessário ter um sistema que estivesse, de certa forma, imune a estas decisões discricionárias que ainda por cima eram altamente lesivas, ou que foram altamente lesivas. E, portanto, criou-se aqui a ideia, aquilo que é a base da Bitcoin, é a possibilidade de existir um sistema paralelo ao sistema fiduciário atual, não controlado por bancos centrais, não controlado pelos governos, mas sim pelas pessoas. Portanto, são apenas pessoas que fazem a gestão da rede, não existem grandes instituições por trás, e as pessoas compram ou vendem essa criptomoeda como bem entenderem, sem estarem dependentes destas decisões discricionárias, muitas vezes boas e justificadas, obviamente, há um papel para essas instituições, mas não terá sido o caso em 2007, 2008, e como tal, talvez esta resposta, isto surja como uma resposta justamente a essa crise, não é? Não por acaso surge em 2008 a Bitcoin e a motivação que aparece nos e-mails é esta, claramente. Bem, as criptomoedas trazem uma coisa que nós pensávamos que não existia, que era concorrência às moedas públicas, chamamos assim. Não se estava a ver como é que poderia haver concorrência, não é? Mesmo de um ponto de vista liberal e libertário, é uma grande novidade haver concorrência no fundo são emissores privados. Só que é um emissor privado especial, não é um emissor privado, que é uma empresa, porque famosamente o Hayek disse que enquanto não houvesse concorrência nunca ia haver qualidade da moeda novamente, ou se é que alguma vez houve, embora durante o Padrão Ouro podemos dizer que havia alguma, de certa forma. E ele disse que bem, isto não pode aparecer de uma forma violenta, não é? Nós queremos que seja uma coisa pacífica, não é? E pensa, para ser pacífico e poder ser possível, terá que ser algo que ninguém vai conseguir combater. Isto ele diz isto textualmente. E, portanto, as criptomoedas, e o Bitcoin é o primeiro, com uma proposta dirigida a ser uma boa moeda, porque há outros blockchains especializam-se noutras qualidades também, põem algumas qualidades e pretendem têm outros objetivos, que responde exatamente a isto, não é? Portanto, de forma espontânea, de uma forma não centralizada, e que, portanto, não tem os riscos de uma organização centralizada, porque uma organização centralizada é facilmente atacável, mesmo que seja muito boa.
não é? Se está dependente de uma organização, essa organização pode ser atacada. A partir do momento que é descentralizado, é muito mais resiliente. E, portanto, é pacífico, é alternativo, serve de concorrência e ninguém o consegue parar. A tecnologia que molda o funcionamento das criptomoedas é a blockchain. Em termos simples, a blockchain é uma rede descentralizada que permite armazenar dados de forma imutável e completamente rastreável. Porque blockchain basicamente é um chavão para uma tecnologia chamada Decentralized Ledger Technology, ou tecnologia do registro descentralizado. Há diferentes formas de desenhar uma blockchain. Okay? Nós temos blockchains públicas, que é o caso da Bitcoin, em que todos podem participar, todos podem ter acesso à informação, okay? Todos podem fazer a mineração se quiserem. Temos blockchains totalmente privadas do outro lado, que são blockchains de empresas, por serem de empresas. Aí está subjacente a questão da privacidade, preciso de acesso para poder lá estar, os dados não são visíveis ao público, ok? E também e depois no meio temos aqui aquelas blockchains com uma natureza híbrida, ok? Que são aquelas normalmente que servem determinados propósitos, como por exemplo para o Estado, em que determinadas atividades estão escondidas, digamos, não é possível ao utilizador ter acesso a elas, e outras é possível. E o que a blockchain faz é basicamente resolver um problema que até então não tinha sido resolvido, que é a questão do double spending. Ou seja, no digital é muito fácil duplicar algo. Se nós tivermos uma foto, fazemos Ctrl+C, Ctrl+V e passamos a ter duas fotos. E portanto, se o dinheiro fosse um ficheiro facilmente duplicável, todas as pessoas tinham um banco em casa e portanto o dinheiro iria perder imediatamente valor e deixaria de poder ser usado como tal, não é? De cumprir essa função. O que a blockchain permitiu foi justamente garantir isto, garantir que não é possível fazer o tal double spending, ou seja, eu estar a gastar o mesmo dinheiro em dois sítios ao mesmo tempo. E permitiu, ao permitir isso, tornou viável que existisse algo digital que represente dinheiro a ser transacionado na internet. O algoritmo que permite validar transações na blockchain, usado pela maior parte das criptomoedas, é o Proof of Work, um sistema criado em 1993 por Cynthia Dwork e Moni Nair. Como o sistema da blockchain é descentralizado, as transações são processadas através do poder computacional dos operadores de rede, que agem em função de um sistema de incentivos. Estes operadores, os miners, competem entre si para resolver um problema criptográfico que permite validar um bloco de operações e acrescentá-lo à rede. A recompensa para a entidade que resolver o problema em primeiro lugar são criptomoedas, correspondentes à blockchain em questão. Naturalmente, quanto maior o poder computacional de uma entidade, maior a probabilidade de resolver o problema criptográfico em primeiro lugar, o que gerou as construções de grandes fábricas e mining pools para minerar criptomoedas. O Proof of Work tem sido criticado pelo consumo energético que gera e pela concentração de mining pools, que vão contra os princípios da descentralização. O Proof of Stake surge como um algoritmo alternativo que permite garantir o consenso dentro de uma rede, em que os participantes da rede são escolhidos aleatoriamente para validar os novos blocos de transações que são gerados, reduzindo a concentração e os custos energéticos. Para isso, os próprios validadores têm de ceder a criptomoedas à rede como forma de garantia, a fim de assumirem que não vão validar o bloco de transações de uma forma oportunista e fraudulenta, sendo que as criptomoedas são posteriormente devolvidas aos seus donos, se a validação das transações for feita de forma correta. Em caso contrário, os validadores podem perder totalmente ou parcialmente as criptomoedas que deram como garantia. E, portanto, o Bitcoin funciona com base neste conjunto de incentivos, é completamente descentralizado, não existe uma instituição a controlar, uma empresa, um Estado, e isso é tudo graças à tecnologia blockchain, que serve para criptomoedas, mas serve para muitas outras coisas mais também. Portanto, mesmo que as criptomoedas não tenham, por algum motivo, futuro, a tecnologia que está por baixo já mostrou ser muito interessante para um conjunto muito significativo de outros casos. Neste momento há vários projetos a decorrer com base em tecnologia blockchain. O Fundo das Nações Unidas, o World Food Program, integra a tecnologia blockchain numa nova solução que desenvolveu para fazer pagamento ou atribuir determinados benefícios a refugiados, porque é um dos problemas que acontece, uma das grandes dificuldades de refugiados, particularmente aqueles que fogem de países que estão em guerra, conflito, etc., é muitas vezes
fugirem-se à pressa, sem documentos, serem roubados pelo caminho, perderem os documentos, ou serem extraviados os documentos à força. E depois chegam e depois não têm uma identidade, Não tendo identidade, não conseguem aceder aos serviços mais básicos, não conseguem aceder à conta bancária, não conseguem aceder a serviços de saúde, à educação, aos benefícios para as crianças, se tiverem filhos. E, portanto, o que as Nações Unidas estão a fazer é precisamente fazer o registro destes refugiados numa plataforma central das Nações Unidas e que depois, nos campos dos refugiados, é-lhes conferidos os determinados benefícios com base nesta plataforma que recorre à tecnologia blockchain para agilizar as transferências e que encontra suporte, por exemplo, na leitura biométrica. E tudo isto fica registado na blockchain, tudo isto reduz custos. Este projeto piloto que eles fizeram na Jordânia reduziu cerca de 98% os custos destas transações, por eliminar os intermediários entre as Nações Unidas e o refugiado. E, por outro lado, confere segurança, porque eu sei que a pessoa que beneficiou daquele auxílio das Nações Unidas é efetivamente a pessoa que precisa dele, porque um dos problemas que existia era, cá está, com a identidade que é perdida, roubada por outras pessoas irem beneficiar desses benefícios que eram atribuídos a esses refugiados. Mas depois temos vários exemplos de empresas também. Há N empresas que estão com projetos de aplicação da blockchain. A Provenance, por exemplo, no Reino Unido, que é uma startup que faz o rastreamento, oferece blockchain as a service para outras empresas e que permite fazer, por exemplo, o rastreamento dos têxteis e do vestuário, por exemplo, peças de vestuário. Eu vou comprar uma peça de vestuário e hoje em dia nós não nos perguntamos o que é que está por trás daquela peça de vestuário, Compramos uma peça de vestuário e é altamente impessoal. O que eles querem fazer, por exemplo, é que as pessoas saibam exatamente quem é que participou no desenvolvimento daquela peça de vestuário. Ou seja, se aquilo é de lá, da alpaca, eu vou saber, eu tenho um token associado àquela peça de vestuário em que uso a minha câmera, um QR Code, acedo à blockchain onde está o registro de tudo. Ou seja, quem era a alpaca de onde foi cortada lá, era a alpaca James Bond, era a alpaca, vamos supor, com uma fotografia da alpaca, quem é que é o produtor, em que condições é que elas são criadas, quem é que fez a fiação daquela lá, e quanto é que cada um destes intermediários recebeu, por exemplo, ou seja, o nível de informação que eu posso divulgar depende das empresas, porque é a questão da transparência, aliás, que é uma palavra que muitas empresas têm medo. Aliás, este é um dos grandes desafios da blockchain. Há algumas empresas que estão a abraçar isto porque efetivamente querem trazer mais transparência para os seus modelos de negócio perante o cliente. Outras não querem sequer ouvir falar em blockchain porque precisamente pela questão da palavra transparência que a blockchain traz e o grau de transparência que permite trazer para o utilizador final. Mas há N possibilidades que estão a ser exploradas. Mas apesar da transparência inerente à tecnologia blockchain e criptomoedas, por medo ou por ignorância, os mitos e as falsas verdades costumam propagar-se mais depressa que a verdade. As criptomoedas, como são uma coisa nova, pouco percebida, começam a ser gerados boatos e coisas que no fundo foram mal percebidas e são repetidas de forma errada. E é um ciclo vicioso, e quanto mais repetidas são, mais populares se tornam e a má interpretação deste conceito vai se veiculando. Portanto, por isso é que é muito importante saber bem como funciona e o que são. E por isso é que os mídias deviam contrariar essa tendência de desinformação. Antes de mais, a maior parte do branqueamento de capitais, de tráfico de droga, de fuga ao fisco é realizado com moeda fiduciária normal, com euros e dólares, e portanto as criptomoedas são uma gota no oceano. Portanto, esse é o primeiro mito que é importante esclarecer. O segundo mito é que a blockchain é anónima. Isso não é verdade. A blockchain rastreia todos os endereços de onde sai e de onde entra o dinheiro. Portanto, toda a gente tem uma conta, uma wallet, tem um endereço associado, uma espécie de uma morada, para onde chega o nosso dinheiro e de onde nós enviamos o nosso dinheiro. Todas as transações que sejam realizadas rastreiam, ficam rastreáveis. Portanto, nós sabemos exatamente por onde é que o dinheiro passou. Agora, a questão é se nós conseguimos saber todas as carteiras detidas pelos indivíduos. Nos Estados Unidos já foi passada a legislação no sentido de obrigar investidores institucionais e empresas a revelarem os endereços das suas carteiras. Portanto, estas instituições têm de dizer exatamente quais são os seus endereços, as suas carteiras, e a partir daqui as autoridades podem ir ver à blockchain, só têm de abrir um site
para verem justamente por onde é que dinheiro entrou e que dinheiro saiu destas carteiras. Agora dir-me-á, bom, mas se a pessoa não revelar qual é a sua carteira, então será mais difícil fazê-lo. De acordo, mas é isso que acontece também atualmente com o branqueamento de capitais. Quem obviamente quer fugir ao sistema, quem não quer declarar o seu dinheiro, também arranja formas de justamente não declarar aquilo que recebeu. E, portanto, esse tipo de corrupção existirá sempre, esse tipo de branqueamento de capitais existirá sempre. A verdade é que a blockchain tem um conjunto de características que até a torna mais interessante para ser auditável do que o sistema monetário tradicional, em que se o dinheiro circular em notas, torna quase impossível rastrear o percurso dessas notas. Aqui a questão da descentralização, da privacidade, etc., já começou a desaparecer há algum tempo, porque a partir do momento em que eu preciso de fazer um registro e fornecer a minha identificação numa Coinbase para poder comprar criptomoedas, eu já estou a abdicar desse anonimato. Ou seja, eu vou ter anonimato quando fizer transações na rede, porque tenho apenas uma chave pública que me identifica, okay? Uma string, um conjunto de números, uma chave alfanumérica, okay? Em que ninguém consegue chegar a nenhuma informação privada sobre mim com base naquilo, mas na exchange onde eu fiz a entrada, onde eu comprei esses ativos, está lá a minha informação. E, portanto, quando eu retirar o dinheiro, quando eu retirar esses ativos, quando os converter em euros, em dólares, e os retirar, sabem que fui eu, ok? Portanto, isso já se começou a perder há algum tempo e é inevitável, até por uma questão de credibilidade também, quer dizer, uma das grandes... a Bitcoin, inicialmente, teve um grande estigma, porque de 2011 a 2013 era muito utilizada na Dark Web para tráfico de estupefacientes, passaportes falsos, o que quer que seja que fosse ilegal na Dark Web, no site Silk Road encontrava-se. E, portanto, de 2011 a 2013, muita da fama, digamos, da má fama que a Bitcoin adquiriu vem daí. Mas a prova de que, efetivamente, até pode ser uma tecnologia muito mais interessante e um modelo muito mais interessante é que facilmente se chegou ao criador desse site e que beneficiava dessas transações, precisamente porque se fez o tracking dessas transações até chegar ao seu promotor. O valor de uma criptomoeda, na sua essência, é atribuído pelo mercado, ok? Quanto maior for a comunidade que eu consigo construir à volta de uma criptomoeda, mais valor ela tenderá a ter. Porquê? Lei da oferta e da procura. E, portanto, não é o facto de ser apenas uma coisa intangível de uns e zeros que lhe confere valor ou não. O valor que lhe é conferido é se as pessoas percepcionam utilidade nisto ou não percepcionam utilidade nisto. E, claramente, há quem percepcione utilidade nisto, o que não significa que não haja também quem apenas esteja a ver isto como um objeto puramente especulativo. E está na ideia de que isto vai continuar a valorizar e, portanto, quer dinheiro rápido, quick wins. Só o facto de serem zeros e uns não nos permite concluir muito, porque a economia atual é uma economia de intangíveis. Aliás, há um livro muito interessante sobre isso, que é o capitalismo sem capital. Não é? E esta tecnologia, esta economia moderna, funciona à base de zeros e uns e isso não é propriamente um problema. Se não partilhou a sua chave privada com ninguém, se não a deixou em lado algum, guardada num cofre, ou o que quer que seja, aquelas suas criptomoedas que estão numa determinada carteira online, algures, ficarão lá para sempre, no limite, ou até que alguém seja capaz de, com capacidade computacional suficiente, decifrar a chave privada, que é extremamente difícil porque resulta da tal questão da criptografia assimétrica, que cria uma chave pública, para onde se fazem as transações e que é pública, é quase como um NIB, e uma chave privada que me dá acesso aos fundos nessa chave pública. Mas para essas pessoas que não querem esse ónus de gerir as suas carteiras, podem sempre recorrer a sistemas de custódia. Ainda recentemente foi fundado um banco digital e o CEO é um português, chama-se Diogo Mónica, que faz justamente isto. Portanto, investidores mais institucionais, empresas ou mesmo pessoas que não queiram gerir ou ficar com o ónus de gerir estas carteiras, nem de as deixar numa exchange, podem
usar este veículo como se fosse um banco normal. Depositam lá as suas criptomoedas. E este banco é responsável por essa gestão das criptomoedas, exatamente como um banco tradicional é responsável pela gestão dos nossos depósitos. Pensemos na Bitcoin, por exemplo. Qual é o interesse que os participantes na rede terão em, digamos, falsificar os dados que existem na rede em seu benefício, ou seja, alterar as transações em seu benefício? Se o fizerem, para começar, precisam de ter capacidade computacional suficiente para alterar todos os registros de transações desde o momento em que alteram um bloco. Eu alterei um bloco lá atrás, tenho uma transação e vou direcioná-la em meu benefício. Todos os blocos seguintes se dissolvem, ou seja, deixam de fazer sentido. Porquê? Porque a hash que identifica aquele bloco alterou-se. Basta que eu altere uma vírgula numa frase de informação que está dentro de um bloco e todas a hash desse bloco altera-se e todas as hashes dos blocos seguintes alteram-se também. E, portanto, eu para alterar esta transação e para manter a rede preciso de alterar todas as restantes. Isto requer uma capacidade computacional que tem um custo enormíssimo e tendencialmente superior ao benefício. Mas no caso da Bitcoin, quem está responsável pela mineração ganha por validar blocos que permitem que sejam emitidas bitcoins, que são dadas como recompensas a quem valida o bloco. E, portanto, eles têm interesse em que a rede continue, porque só assim conseguem gerar mais bitcoins e só assim é que a bitcoin se valoriza e só assim é que o pagamento que eles receberam vai valorizar ainda mais. E, portanto, eles têm todo o interesse em manter a integridade da rede. A partir do momento em que a rede não tem integridade, ela deixa de ter razão de existir e o utilizador deixa de a usar, porque se eu não posso confiar na rede, eu não a vou usar mais. Portanto, há aqui duas questões. Desde logo, o custo necessário para fazer isso, ok? E é preciso o conluio de todos aqueles que participam na rede, para começar. E depois, do outro lado, a questão da confiabilidade. Se eu fizer isso a uma rede, essa rede vai deixar de existir basicamente porque ela deixa de ter a confiabilidade. As pessoas deixam de confiar nela e deixam de a usar. Essa é uma pergunta complicada e que gera muito debate, porque há muitos poucos estudos credíveis, digamos, sobre isso. Alguns estudos mais recentes indicam que, sim, há um enorme consumo de energia, porque estamos a falar de capacidade computacional que requer muita energia, porque neste momento para validar as transações da Bitcoin, o puzzle criptográfico que eles têm a resolver é bastante complexo e, portanto, isto exige muita capacidade computacional. E, portanto, isto requer muita energia. E estima-se, por exemplo, que a Bitcoin utiliza hoje em dia o equivalente a 0,5% da energia utilizada a nível global, ou seja, o que é equivalente ao consumo energético da Suécia ou da Malásia, por exemplo. Okay? Mas a questão é o impacto ambiental. E o impacto ambiental não é igual ao consumo da energia. Porquê? Temos de ver qual é a fonte da energia. E estima-se, há diferentes estimativas, algumas apontam para 75%, outras para cerca de 40%, da energia que é necessária para fazer a mineração da Bitcoin, por exemplo, é de fontes renováveis, por exemplo. Ou seja, mesmo que seja 40%, que é um dos mais baixos, é o dobro daquilo que é gerado nos Estados Unidos. Ou seja, portanto, esta questão da emissão de dióxido de carbono e o impacto no ambiente tem que ser vista com alguma atenção. E depois, outra questão que tem que ser ponderada é esta energia que está a ser consumida seria utilizada para outra coisa qualquer ou não? Porque há muita desta energia só pode ser utilizada para esta atividade, porque, por exemplo, um espaço de mineração de criptomoedas pode estar localizado ao lado de uma barragem onde se produz energia que está num sítio isolado onde não existe mais nada. E, portanto, se aquela barragem tiver uma sobrecapacidade de produção, quer dizer que a energia que está a produzir a mais está a ser perdida e, portanto, pode ser utilizada naquilo. Temos que ter atenção a estas duas componentes, não é? Livres ou não de controvérsia, com vantagens e desvantagens, a verdade é que ninguém sabe qual será o futuro que as criptomoedas terão e qual o seu impacto nas nossas vidas. Em todo o caso, há um ponto central em que os mais otimistas e os mais críticos convergem. As criptomoedas voltaram a trazer à discussão o papel dos governos e bancos centrais na relação com o dinheiro. Nós, nos mercados financeiros, gostamos muito de uma expressão que é os mercados
mais completos, não é? Portanto, a expressão é completos, mas nós verdadeiramente nunca temos mercados completos, temos mercados cada vez mais com as inovações financeiras, de produtos, derivados, portanto tem um papel muito importante aí de completar os cantos do mercado. Ou seja, termos ativos que, pelas suas características, nos permitem ganhar exposição ou cobrir risco a determinados cantos do mercado. E penso que as criptomoedas podem ser vistas de uma perspectiva económica, financeira, também dessa forma, ou seja, são de facto um ativo diferente face à moeda que nós temos, ou que tínhamos até surgirem, e que por isso tem em si mesmo tem essa virtude, não é? De nos permitir ganhar exposição a determinadas dinâmicas de mercado e determinados cantos de mercado que de outra forma não ganharíamos. El Salvador entrou para a história como o primeiro país do mundo a reconhecer a Bitcoin como moeda de troca legal. É o primeiro passo de um Estado soberano a aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Isto num ano em que diversas empresas já deram luz verde a este projeto. É um primeiro passo. Vamos ver se é concretizado, mas há quem diga que os primeiros países, de certa forma, a adotar o Bitcoin de uma forma mais oficial serão os que têm mais a ganhar, não é? E podemos ver aqui no evento, quem tem mais a ganhar é também quem não tem a perder, não é? Países que têm, ou pequenos países que têm flexibilidade que os grandes não têm e que as moedas historicamente são fracas. Temos várias fases, não é? Aqui durante 2020 nós podemos dizer que os grandes institucionais, alguns grandes institucionais conseguiram comprar a ideia, não é, do Bitcoin e do blockchain e da segurança, e toda a proposta que tem. E este é um primeiro sinal de um país, não é? De um país soberano. Portanto, é simbólico mas tem importância. Os bancos centrais, as entidades responsáveis pela emissão da moeda e das políticas monetárias nas zonas mais desenvolvidas do mundo, também já se aperceberam do potencial que esta tecnologia detém e da procura interna por estes ativos digitais. Nesse sentido, já começaram a ser estudados projetos no Banco Central Europeu e na Reserva Federal Americana, para a emissão respectivamente do euro digital e do dólar digital. Aqui também há uma divisão de visões sobre o futuro, entre aqueles que acreditam na coexistência entre as criptomoedas e as versões digitais das moedas ditas convencionais e aqueles que veem grandes problemas na implementação destas últimas. Aqui entra o debate, que é a grande questão, entre aqueles que são mais libertários, e que foi isso que levou à criação, por exemplo, da Bitcoin, okay? Que é a questão da descentralização, de fugir ao controle das instituições, nomeadamente do Estado, e do outro lado o Estado, que confere uma certa segurança, okay? Enquanto emitente de uma criptomoeda, está lá sempre para garantir que o valor subjacente àquela criptomoeda existe, okay? Enquanto que do lado de uma criptomoeda como a Bitcoin não há nenhuma entidade por trás que garanta que isso acontece. E, portanto, tenderei a acreditar que poderá haver espaço para que estas duas realidades coexistam, okay? Com finalidades distintas. Okay? Nos bancos centrais ou as moedas governamentais, como alguns já lhes chamam, a assumirem o papel daquilo que é a moeda corrente, okay? O euro, o dólar, etc., okay? Mas no seu formato totalmente digital, e por outro lado criptomoedas lançadas por determinadas entidades para complementar os seus modelos de negócio. A verdade é que já existem as chamadas stablecoins, que não são moedas soberanas, mas que são emissões de entidades que usam os vários blockchains disponíveis para ter dólares na forma de tokens que são transmissíveis e a custódia própria, como no fundo similar ao Bitcoin, que no fundo emitem unidades que significam ou pretendem significar depósitos em bancos, de uma forma ou de outra, ou de liquidez, não é? E com estes stablecoins, eu acho que os gabinetes de estudo dos bancos centrais começaram a olhar, há aqui uma procura que nós temos que satisfazer, senão estamos aqui atrasados em alguma coisa. Mas eu vejo muitas dificuldades desde o início, não é? Porque aquilo que os bancos centrais não querem de todo, o que fazem é que os depósitos sejam homogéneos. Nós não pensamos em euros neste banco, nós pensamos em euros, não é? E o Banco Central e o Estado há de fazer qualquer coisa para isto valer sempre um euro. Não é? Um euro aqui é um euro ali. É igual, é homogéneo. Na verdade não é bem homogéneo, não é? Porque pode acontecer alguma coisa num banco e aqui no outro banco pode não ser nada, não é? Eu acho que vai acabar por, digamos, de uma forma simples, patinar, e a proposta acaba por não servir de concorrência às criptomoedas.
Com o surgimento do Bitcoin e, consequentemente, de outras criptomoedas, nasceu uma nova forma de dinheiro, totalmente diferente de todas as outras formas anteriores. O paradigma mudou. Os modos de emissão, transmissão e proteção desta nova forma de dinheiro são absolutamente distintos daquilo a que estamos habituados. E isto representa um desafio, uma mudança. Por natureza, o ser humano é resistente à mudança. Todavia, quando essa mudança vem atraída pela euforia, pelo entusiasmo e principalmente pela perspectiva de ganhos financeiros rápidos, essa mudança é colocada em prática, antes mesmo de se ler o manual de instruções. Acho que as pessoas, antes de decidirem investir, comprar, vender criptomoedas e utilizá-las até mesmo no dia-a-dia, deviam se informar, saber o que estão a fazer, saber o que é que estão a comprar, que tecnologia que está por trás disso, e não apenas comprar por comprar, olhar para um gráfico, olhar para um nome, ou porque está na moda, ou porque se ouve falar. Acho que devia haver mais cuidado. E isso, na minha opinião, é a principal questão e um dos principais desafios para as pessoas, que é perceber bem o que é antes de comprar. E assim evitamos más experiências, porque uma pessoa que não sabe vai comprar, não sabe que tipo de risco está exposto, não sabe o que pode acontecer, é quase uma adivinha. E entra numa coisa que não sabe muito bem o que é e não sabe como é que vai acabar. Às vezes corre bem, excelente. Há muitas histórias na internet de pessoas que ganharam fortunas, que se reformaram com criptomoedas, mas também há histórias de pessoas que perderam a vida, perderam a casa, perderam tudo. E portanto, as más experiências podem ser resolvidas com informação, conhecimento, a literacia financeira, no fundo, que é tão importante. E acho que isso é a maior arma contra as más experiências com criptomoedas e o tipo de ativos no geral. Quer dizer, mas nós na prática, apesar de haver muita ainda iliteracia digital, já temos, quer dizer, os pagamentos que fazemos com o cartão, basicamente são pagamentos digitais já, ok? E portanto, sim, é um desafio e acho que a questão das criptomoedas continua a ser um desafio porque ainda não é tão intuitivo como qualquer outro meio de pagamento que nós tenhamos habituados, como o multibanco, o MBWay, o que quer que seja. Ainda há muitos, em termos da experiência do utilizador, ainda não é tão fácil quanto isso e, portanto, aí é algo que estas empresas, estas blockchains e estas criptomoedas têm que melhorar cada vez mais. É a questão do interface com o utilizador, porque eu quero que seja extremamente fácil, eu não tenho que saber a tecnologia que está subjacente, eu não quero saber, eu quero é que a minha transação seja feita de forma mais fácil possível, de forma mais segura possível e mais rapidamente possível. Não quero estar preocupado em onde é que eu vou guardar esta chave ou aquela, ok, isto tem que... Mas isto são pontos de fricção que estas soluções têm que desenvolver. Mas sim, em países como Portugal é algo que poderá ser mais difícil e tenderá a levar mais tempo, até porque temos uma população mais envelhecida, mas é algo que naturalmente vai acontecendo ao longo do tempo. Como dizia o Steve Jobs quando criou o iPhone, não é? As pessoas diziam que não consigo, os meus dedos não... Eles aprendem e, portanto, é a mesma coisa. Eventualmente acabaremos por aprender.